Rapaz de 19 anos namora uma senhora idosa de 75 anos, desejando o seu seguro de vida. Mas se assusta com o que recebe e surta. Em uma tarde ensolarada, Enzo, de 19 anos, conheceu Marta, de 75 anos, na fila de uma farmácia. Embora a mulher acredite que foi algo casual, a verdade é que Enzo planejou tudo. O rapaz sempre via a senhora a caminho da farmácia nas tardes de quinta-feira. Ele trabalhava em uma loja de materiais esportivos próxima. Ao avistar a senhora sempre sozinha, Enzo imaginou que poderia tentar seduzi-la. Inicialmente, ele imaginou que poderia ficar com sua herança. Contudo, o que ele não imaginava era que Marta já tinha passado boa parte de seus imóveis para os nomes de seus 3 filhos. Enzo iniciou uma conversa casual sobre o tempo com a senhora na fila da farmácia. Muito simpática, Marta conversou com aquele jovem assim como conversava com seus netos da mesma idade. Assim que os dois concluíram suas compras na farmácia, o jovem se ofereceu para acompanhar a senhora até a casa dela. Ao longo do caminho, Enzo disse que havia achado a senhora simplesmente linda, como uma estrela de cinema da Era de Ouro. Marta se sentiu envaidecida pelo comentário do jovem. Não era sempre que ela recebia elogios como esse. Em sua juventude, Marta sabia que havia sido muito bonita, mas não conseguia acreditar que um menino como Enzo pudesse ter esse tipo de interesse nela. Porém, mesmo sem acreditar, ela foi se deixando envolver pelo charme do rapaz. Enzo convenceu Marta a recebê-lo mais vezes em sua casa. E assim aconteceu durante alguns meses. Certo dia, o rapaz pediu Marta em namoro. Sem entender como se deixou envolver assim, a senhora aceitou. Algumas semanas depois, o jovem pediu a senhora em casamento. O argumento para acelerar a relação era de que eles precisavam aproveitar o máximo de tempo que tinham juntos. A história deles não podia esperar. Enzo também convenceu Marta a não contar para seus 3 filhos sobre o casamento. Eles foram informados do matrimônio depois que tudo já estava oficializado. Num momento em que não havia mais nada que pudessem fazer. Sim, Marta tem 3 filhos: Carlos, Tânia e Fernando. Carlos, o primogênito, tem 50 anos, é um renomado advogado que tem um escritório famoso por trabalhar com contratos milionários. Tânia é dona de uma galeria de arte que negocia trabalhos de artistas contemporâneos de sucesso. Já Fernando é dono de uma empresa que fabrica revestimentos. Todos os 3 filhos de Marta são bem-sucedidos e devem isso à sua mãe. Os 3 ficaram muito surpresos quando foram informados pela mãe em um jantar de família que ela havia se casado com Enzo. Ao ver o jovem de 19 anos sentado no lugar do falecido pai, os irmãos ficaram revoltados. Os 3 argumentaram que a mãe estava fora de si. Não estando em seu juízo perfeito, ela poderia ser interditada e o casamento não seria válido. Contudo, Marta surpreendeu a todos com o atestado de sanidade mental que ela havia solicitado a um psiquiatra antes do matrimônio. Conhecendo bem seus ambiciosos filhos, Marta imaginou que eles poderiam questionar sua sanidade e assim se adiantou em conseguir um atestado que ratificava sua saúde mental. Todos, incluindo Enzo, se surpreenderam com a sagacidade da senhora. Em seguida, ao choque dos filhos, que de repente deixaram de ser seus herdeiros, a mulher fez outra revelação. Ela havia feito a distribuição dos bens de família. Seus filhos tinham em seus nomes boa parte das propriedades da família. Marta apenas garantiu o usufruto dos bens para ela enquanto vivesse. No entanto, assim que a senhora falecesse, os bens seriam dos seus filhos. Nesse momento, Enzo estremeceu e engoliu seco. Essa jogada da senhora para tranquilizar seus filhos poderia significar que ele ficaria sem nada. De acordo com essa nova disposição, ele ficaria sem os bens, mas, pelo menos, teria o seguro de vida da esposa. Quando os 2 se casaram, Enzo e Marta
fizeram seguros de vida em benefício do cônjuge. Então, aquele que falecesse primeiro deixaria o outro com uma pequena fortuna no banco. Para Enzo, era muito claro que quem faleceria primeiro seria a esposa. Ele só precisava esperar que Marta terminasse sua jornada na vida para poder pôr as mãos em uma grande fortuna. Após o jantar, os 3 filhos de Marta foram embora, bastante descontentes, mas sabendo que ao menos os bens da senhora estavam em seus nomes. Já Enzo tentou ao máximo disfarçar para Marta a decepção que sentiu com a notícia que acabara de receber. Na hora de se deitarem, Enzo puxou o assunto com a esposa e lhe perguntou por alto se ela não achava que os filhos eram muito gananciosos e não mereciam ter as propriedades em seus nomes. A senhora apenas respondeu que grande parte daquele dinheiro foi conquistado com o suor de Osvaldo, o primeiro marido de Marta, que havia falecido há 15 anos. Independente de serem ou não gananciosos, o dinheiro era deles por direito. Enzo entendeu que não tinha abertura para tocar nesse assunto e decidiu mudar seu foco. Na manhã seguinte, o rapaz ligou para seu advogado e marcou uma reunião. Ele desejava entender como funcionava a apólice de seguro e como ele poderia ter acesso àquele dinheiro. Com as informações que desejava, Enzo se dirigiu à farmácia em que conheceu Marta. A senhora ia à farmácia semanalmente para buscar um medicamento manufaturado para o seu tratamento do coração. Há anos a mulher tinha um problema cardíaco que demandava o uso desse medicamento, formulado especialmente para ela por seu médico de confiança. Desde que se casara com Enzo, Marta deixou que o marido fosse buscar o medicamento. Assim que tomou sua pílula manufaturada, naquela tarde, Marta acreditou ter sentido um gosto levemente diferente. O medicamento em pó vinha dentro de uma pílula plástica. Ela devia tomar apenas o pó dissolvido em um pouco de água. O remédio costumava ter um gosto bem fraco, no entanto, aquela pílula estava diferente. Foi isso o que Marta comentou com Maria, a empregada da casa. A senhora nem teve muito tempo para pensar sobre a diferença de sabor, pois seu filho Carlos foi visitá-la. O primogênito não fez cerimônia para dizer à mãe qual era o motivo da sua visita. Ele exigia conversar com ela a respeito do casamento. Queria saber qual havia sido o contrato pré-nupcial que ela havia assinado. Marta deixou que Carlos falasse por alguns minutos, até que finalmente lhe respondeu que não acreditava que ele tivesse algo a ver com isso. O filho não deveria esquecer que já tinha propriedades em seu nome. Carlos estava muito nervoso e disse que já estava em contato com um colega advogado especializado em interdições. Marta deu de ombros e disse que o filho poderia fazer o que quisesse, que não conseguiria estragar a sua felicidade com seu novo marido. Diferente dele, que havia se divorciado recentemente de Renata, a mãe de suas filhas, Marta, pretendia continuar casada com aquele jovem. Fazendo jus ao seu temperamento explosivo, Carlos disse: "Mãe, a senhora nunca teve bom senso, mas pelo menos tinha o papai que a colocava no seu devido lugar." A essa provocação, Marta respondeu: "Seu pai nunca foi capaz de frear nada que eu quisesse fazer, e se ele chegou aonde chegou, deve muito a mim e à herança que meu pai me deixou." Carlos pegou seu paletó e foi embora. Mais tarde, Marta recebeu uma ligação de Alceu, o seu advogado, para ser informada que seu filho Carlos havia entrado com um pedido de interdição. Ele alegava que Marta não estava bem das suas faculdades mentais quando aceitou se casar com Enzo. Alceu logo tranquilizou a senhora, lhe dizendo que o processo não correria, pois como ela já havia se adiantado e feito uma avaliação psicológica, já estava tudo resolvido. Marta sorriu. O primeiro filho ela havia derrubado. Mas, na verdade, Carlos sempre foi o mais fácil de vencer. Seu comportamento explosivo o tornava previsível. A senhora então imaginou que os filhos seguiriam a ordem de nascimento e sua próxima oponente seria Tânia, e ela estava certa. Tânia convidou Enzo para conhecer sua galeria de arte sob o pretexto de conhecê-lo melhor. Contudo,
o rapaz já imaginava que não se tratava de um convite social. Assim que chegou à galeria, ele foi recebido por Ivone, a jovem e bela assistente de Tânia. Inicialmente, ele se deixou envolver pelos sorrisos maliciosos de Ivone. Porém, num dado momento, ele conseguiu ver que Tânia espiava de dentro de uma sala. Logo, o plano da enteada ficou muito claro. Ela estava tentando fazer com que ele traísse Marta com Ivone. Ele não daria esse gostinho para Tânia e não arriscaria perder a fortuna que o esperava assim que Marta partisse dessa para uma melhor. Enzo disse para Ivone que ela era muito simpática, mas que havia ido à galeria para conversar com Tânia. Se ela não podia recebê-lo por estar ocupada, ele voltaria outro dia. Mais do que depressa, Tânia apareceu e se desculpou pela demora. Lhe disse que estava resolvendo um assunto com um cliente importante. O jovem sorriu, pensando que aquela mulher era realmente muito burra, se achava que o estava enganando. A galerista então o convidou para tomar um café e conversar sobre Marta. Segundo Tânia, ela estava apenas preocupada com a mãe e sua felicidade. Os dois sentaram-se frente a frente na sala de Tânia para conversar e, de repente, a galerista começou a gritar e a rasgar as próprias roupas. Ela gritava que o rapaz a estava agredindo e pedia que ela soltasse. Enzo permanecia sentado em seu lugar, olhando com desdém para aquele teatro tão mal feito. Ivone apareceu na sala perguntando se estava tudo bem e dizendo que havia mais pessoas na galeria que poderiam ajudar Tânia. Enzo então olhou para a assistente e disse que não seria necessário, pois Tânia estava apenas fingindo e ele tinha como provar. Ele discretamente levou sua mão ao bolso da camisa que usava. Seu celular estava no bolso com a lente da câmera aparente, filmando o show de Tânia. Antes que ela tentasse avançar para tomar o celular do rapaz, ele lhe informou que o conteúdo já estava na nuvem e que se destruísse o aparelho, apenas faria sua mãe gastar dinheiro para comprar um celular novo. Enzo percebera que a enteada faria algo contra ele assim que se deu conta de que Ivone tentava seduzi-lo e, por esse motivo, tinha usado seu celular para filmar a conversa. Já em casa, o rapaz contou para a esposa o que havia acontecido. Marta riu muito quando ele disse que filmou Tânia se rasgando. Ela pediu para assistir e riu ainda mais. Nesse momento, a senhora pensou que, no fim das contas, eles formavam um casal e tanto. Mais um dos filhos dela havia sido derrotado, porém, o último era sempre o pior. Fernando, dono de uma empresa de revestimentos, era mais frio e calculista que os irmãos. Por esse motivo, a mãe sempre teve dificuldades em prever seus movimentos e se esquivar das suas armadilhas. Mas ela sempre dará um jeito em todos os seus filhos, e não seria diferente dessa vez. Fernando não a procurou e nem procurou por seu marido. A abordagem do filho mais novo foi outra. Ele decidiu pesquisar a vida de Enzo. Logo, ele descobriu onde a família do jovem morava. Quando Fátima, a mãe de Enzo, soube, através de Fernando, que seu filho de 19 anos havia se casado com uma senhora de 75, quase desmaiou. A mulher, embora morasse em uma casa bastante humilde, não parecia o tipo de pessoa interesseira. Ela ficou bastante abalada com a revelação sobre o filho e desejou que fosse mentira. No entanto, Fernando disse que a levaria para a casa de seu filho, onde ele morava com Marta. A decepção estampada no rosto de Fátima era impossível de não ser percebida. Diante de Enzo e de Marta, a mulher não conseguiu se conter e, chorando, disse para o filho: "Nem sempre eu pude te dar aquilo que você queria, mas isso não era motivo para você se casar com uma velha. Enzo, ainda é possível sair dessa situação humilhante." O jovem, tentando demonstrar um ímpeto romântico que não tinha, gritou para sua mãe: "Eu amo a Marta. Ela é o amor da minha vida e passaremos juntos o tempo que for possível." Apesar de ter classificado a atuação de Tânia como amadora, Enzo não era muito melhor do que ela atuando, e todos, na sala, podiam perceber que ele mentia.
Fátima continuou chorando, mas percebeu que não tinha muito o que poderia fazer para mudar a decisão do filho. Foi então que ela decidiu ir embora. Mas antes de deixar a casa, ela se virou para o filho e lhe disse que tinha um pressentimento que algo não estava certo ali. Ele tinha que tomar cuidado com aquela esposa que arrumou por interesse. Marta teve muita paciência com a mulher, mas ao ouvir esse insulto dentro de sua própria casa, a expulsou. A senhora disse para a sogra: "Saia da minha casa. Te recebi com toda a educação e suportei diversas insinuações sobre minha idade. Mas agora chega. Saia daqui." Marta realmente ficou muito irritada com a forma como Fátima falou de seus pressentimentos. Assim que Fátima passou pela porta, Marta voltou a sua fúria para Fernando, o seu filho mais ardiloso. Muito irritada, Marta gritou: "Como você ousou trazer essa mulher para dentro da minha casa sem minha permissão?" Com um sorriso de satisfação nos lábios, Fernando respondeu: "A senhora devia saber que comigo as coisas não seriam fáceis como com Carlos e Tânia. Essa mulher escandalosa foi só o primeiro passo. Vou destruir esse seu casamento ridículo." Voltando-se para Enzo, Fernando completou: "E quanto a você, não pense que vou deixar de lapidar minha herança. Em breve, mamãe não poderá tocar em nenhum centavo." Enzo ficou pensativo, tentando imaginar o que o filho de Marta podia estar preparando. Qual seria seu outro plano? Contudo, ele nem teve muito tempo para refletir sobre, pois assim que Fernando foi embora, Enzo foi comunicado pela esposa que eles fariam uma viagem. Marta disse que queria uma lua de mel com seu amado, para que pudessem curtir o casamento. Os dois arrumaram as malas para uma viagem relâmpago para as Maldivas. Enzo nunca tinha feito uma viagem como aquela, e tudo para ele foi uma grande novidade. Talvez pela emoção, o jovem começou a ter rápidos episódios de falta de ar. Porém, nem essa ansiedade leve o desviaria do seu foco de aproveitar ao máximo aquela experiência. O jovem sabia que teria que aguentar a companhia de Marta por mais algum tempo, mas sendo ela uma senhora idosa, tão frágil, não deveria viver muito tempo mais. Marta dizia repetidamente para o jovem que sentia uma sensação de fraqueza, que suas pernas muitas vezes amoleciam. Havia momentos em que a mulher se segurava em Enzo para não cair. Esse tipo de situação deixava o jovem animado, pois havia uma esperança de que ele pudesse colocar as mãos na herança mais rapidamente. Numa tarde, quando estavam curtindo um dia tranquilo em uma praia paradisíaca, Marta foi informada pelo funcionário do Hotel Resort que seu cartão havia sido recusado para o pagamento das bebidas. Confusa, a mulher acompanhou o gerente até a sua sala e, após ter todos os seus cartões recusados, ligou para seu gerente no Brasil. Glaucio, o gerente do banco, explicou para Marta que Fernando, com uma procuração que havia sido assinada por ela há alguns anos, havia congelado as contas. Ao ouvir isso, a senhora estremeceu. Ela realmente havia assinado uma procuração para seu filho mais novo quando precisou que ele resolvesse um assunto pendente da herança deixada por Osvaldo há alguns anos. Nesse momento, Fernando ligou para o celular da mãe, ela atendeu prontamente e ele lhe disse: "Precisamos conversar, eu já sei de tudo." Marta então respondeu para Fernando que se ele quisesse ficar a par do tudo que ele achava que sabia, deveria liberar o pagamento do Hotel Resort. Ela voltaria para o Brasil com Enzo e o procuraria para lhe explicar. Fernando disse que já imaginava do que se tratava e que estava liberando o dinheiro para que a mãe farreasse mais alguns dias com aquele garoto ingênuo. Marta sorriu, pois sabia que Fernando era o filho mais parecido com ela. Passados alguns dias, Marta e Enzo retornaram de sua lua de mel nas Maldivas. Fernando mandou uma mensagem para a mãe, pedindo para que ela almoçasse com ele no dia seguinte. Enzo se sentia emocionado de estar de volta ao seu país,
mesmo tendo se divertido naquele paraíso, talvez isso ajudasse a diminuir a ansiedade que ele sentia. Há alguns dias, ele sentia uma espécie de aperto no peito e falta de ar. Preocupada com o marido, Marta fez uma videochamada com seu médico de confiança, que disse ao jovem que provavelmente aqueles eram sinais de ansiedade. Assim que a ligação com o médico acabou, Marta disse ao marido que acreditava que aquilo era resultado da forma como a mãe dele reagiu ao casamento. Ele certamente ficara mexido com a maneira como Fátima disse que previa algo ruim. Enzo concordou com a esposa para não contrariá-la, mas na verdade ele nunca ligou para o que considerava bobagem. O que de ruim poderia esperar por ele? Afinal, de acordo com os pensamentos de Enzo, ele era um jovem bonito, casado com uma mulher rica que lhe daria uma vida de rei até que falecesse e lhe deixasse então com a bolada do seguro de vida. Ele desejava a herança dela? Claro que sim, mas já havia se conformado que as propriedades estavam nos nomes dos filhos. Já instalados em casa, Marta avisou Enzo que iria almoçar com seu filho mais novo para resolver umas pendências. O jovem não gostava de nenhum dos filhos de Marta. Contudo, de Fernando ele gostava menos. Aquele arrogante e mesquinho havia prometido tirar as mordomias dele. Enzo não tem certeza, mas imagina que foi o filho da esposa que criou aquela situação nas Maldivas, quando ela precisou acompanhar o gerente. Marta não explicou direito ao marido o que havia acontecido. Apenas disse que havia resolvido. E realmente, após ela ter ido à sala do gerente, os dois puderam voltar a aproveitar a viagem. Sozinho em casa, Enzo decidiu assistir televisão para passar o tempo. Ele estava rindo de um filme de comédia que passava quando sentiu um aperto muito forte no peito. Junto a esse aperto, o rapaz sentiu falta de ar. Ele estava desesperado, sem nem conseguir gritar por socorro, quando ouviu uma confusão no andar de baixo. Fátima, a mãe de Enzo, praticamente derrubou a empregada que tentava impedi-la de entrar na casa. Ela subiu as escadas da casa como um raio, e quando chegou até o quarto do filho, não podia acreditar no que via. Ele já estava azul pela falta de ar. A mulher correu até ele e, com movimentos hábeis, conseguiu fazê-lo voltar a respirar. Fátima era enfermeira e não demorou a conseguir uma ambulância para levar o jovem até o hospital. Em outra parte da cidade, Marta encontrou Fernando para almoçar. O filho mais novo queria que sua mãe o deixasse a par de tudo o que estava planejando, pois somente assim ele continuaria lhe ajudando. Percebendo que estava encurralada, a mulher não teve escolha, a não ser contar tudo para o filho. Fernando não podia acreditar em como sua mãe era esperta. Se o plano dela corresse como o esperado, seria um dos maiores êxitos que ele já viu. E parecia que estava tudo certo, até que Maria, a empregada da casa de Marta, ligou para ela. Ao ouvir que Enzo estava no hospital, na companhia de Fátima, a senhora disse para Fernando que precisava ir. Seu marido estava hospitalizado e ela não poderia deixá-lo sozinho. O filho imediatamente disse que pagaria a conta e iria com ela ao encontro de Enzo. Marta sabia que não estava em posição de contrariar o filho e logo concordou. Os dois então foram para o hospital e, ao chegar lá, a senhora aproveitou que a mãe de Enzo havia se ausentado para ficar a sós com o marido. Parecendo muito nervosa, Marta segurou firme a mão do rapaz e perguntou com lágrimas nos olhos se ele estava bem. Um pouco fraco, o rapaz respondeu que estava bem, mas que algo estava errado com ele. De repente, ele sentira um aperto no peito e parecia que estava sufocando. Não sabia o que estava acontecendo e estava desesperado porque não queria morrer. Marta então o olhou de forma terna e disse que ele não precisava se preocupar com isso. De um jeito um tanto mórbido, ela disse: "A gente sabe que eu vou morrer bem antes de você." Ao dizer isso, a mulher riu de um jeito estranho e Enzo pareceu confuso. Mas
Ele não estava bem para refletir sobre o que a esposa estava ou não tentando dizer para ele. O rapaz estava muito sonolento e se deixou envolver pelo sono. Assim que entrou no quarto do filho e viu Marta segurando a mão dele, Fátima começou a gritar: "Solta meu filho, sua megera! Larga meu Enzo! Deixa ele em paz! Ou então..." Bufando de ódio e sem conseguir completar a frase, Fátima ficou encarando a mulher idosa. Marta, então, respondeu com todo o deboche que tinha: "Se não, o quê? O que você pretende fazer? Eu sou a esposa do Enzo, a mulher que ele escolheu para ter ao seu lado, e não há nada que você possa fazer para mudar isso." Fátima a olhava com muita raiva e parecia que avançaria sobre a senhora idosa. Porém, Fernando se colocou na frente da mãe e disse para a mãe de Enzo: "Se quiser tocar um dedo na minha mãe, terá que passar por mim primeiro." Fátima disse que não desceria ao nível de Marta e que o que era dela estava muito bem guardado. Porém, naquele momento, apenas a saúde de Enzo importava, e como a boa mãe que ela era, ficaria ali cuidando do filho pelo tempo que fosse necessário. O rapaz não ficaria sozinho com Marta e nem ninguém da família dela nunca mais. Uma semana se passou e Fátima cumpriu sua promessa de não deixar seu filho sozinho, nem com Marta e nem com seus filhos. Quando finalmente recebeu alta, Enzo decidiu voltar para a casa da esposa, mas acompanhado pela mãe. Afinal, Fátima havia cuidado dele nos últimos dias e tinha convencido o filho de que ele precisava dela. Ao chegar à casa de Marta, Enzo foi instalado no sofá da sala a seu próprio pedido. Marta foi surpreendida pela campainha da casa tocando. Primeiro chegou Carlos, em seguida Tânia, depois Fernando e, por fim, um homem que se identificou como Detetive Hércules. A senhora não estava entendendo nada, afinal, não havia chamado ninguém para a sua casa. Por que todas aquelas pessoas estavam lá? Os filhos relataram que receberam mensagens de Enzo dizendo que a mãe desejava vê-los com urgência para tratar de mudanças na distribuição das propriedades. Ouvindo isso, Enzo ficou confuso, pois não tinha mandado nenhuma mensagem para os filhos da esposa. Mesmo sem uma resposta para essa questão, todos perguntaram o que o detetive da polícia fazia ali. Hércules disse que estava ali para resolver uma questão muito delicada: a farmácia em que Marta comprava seu medicamento manipulado do coração havia contatado a polícia para denunciar irregularidades. Acontecia que a paciente realizava exames semanais para verificar se era necessário aumentar ou diminuir a dose do medicamento, e os últimos resultados estavam muito alterados, como se ela não tivesse tomado seu medicamento, e sim um simples composto de ervas. Mas como isso era possível? Como não era mais Marta quem ia buscar o medicamento, e sim seu marido, o farmacêutico responsável achou melhor avisar a polícia. Todos na sala direcionaram seus olhares para Enzo. O rapaz parecia muito surpreso e confuso. Marta logo se pôs a defender o marido e a gritar que era um absurdo que o acusassem de estar tentando matá-la. Hércules então olhou para Marta e lhe disse que ninguém havia dito nada disso. Ela então retrucou: "Mas o que mais poderia parecer se meus exames estão alterados pela falta do medicamento e é meu marido quem vai buscar as pílulas na farmácia? Eu sei que o Enzo é muito mais jovem do que eu, mas não imagino nem por um segundo que ele tentaria me matar. Isso não é verdade, não é mesmo, Enzo?" Ainda sem compreender o que estava acontecendo, Enzo olhava para o policial e para a esposa. Finalmente, o rapaz respondeu: "Claro que eu não tentei matar ninguém. Como alguém pode pensar isso?" Fernando, então, resolveu se manifestar e disse: "Claro que esse moleque está tentando matar minha mãe. Todos sabem que ela passou as propriedades para os nomes dos filhos e tem apenas um seguro de vida para oferecer a esse oportunista. Ele queria matá-la para ficar com esse dinheiro." Revoltada, Fátima então gritou: "Claro que isso é uma grande mentira. O Enzo
não está tentando matar essa mulher? Surpreendendo a todos na sala, o detetive Hércules então disse: mas é claro que o rapaz não está tentando matar ninguém. Aliás, muito pelo contrário, é ele quem está sendo envenenado. Essa frase caiu como uma bomba na sala. Todos se olhavam bastante confusos. O detetive então disse que explicaria em detalhes o que estava dizendo. O homem começou revelando que logo após ter recebido a denúncia da farmácia, fez uma breve pesquisa sobre os envolvidos e soube que Enzo estava internado no hospital. Ele então buscou entender o que acontecia com o jovem e conversou com a mãe do rapaz. Foi exatamente por esse motivo que Fátima saiu do lado do filho no dia em que Marta chegou ao Brasil. Ao conversar com a mulher, Hércules percebeu que estava diante de uma trama bem diferente do que costumava ver. Ele então orientou a mãe do jovem a não deixá-lo sozinho com a família da esposa. Até aquele momento, Hércules imaginava que um ou os 3 filhos de Marta estavam envenenando o rapaz com o remédio da mãe para tirá-lo de cena. Porém, bastou olhar para o caso um pouco mais de perto para entender que aquela era a linha de raciocínio errada. Não eram os filhos que estavam envenenando o marido de Marta, e sim a própria esposa. Indignada diante dessa acusação, Marta gritou com o policial dizendo: como se atreve a me acusar de algo tão absurdo e desmedido? Que interesse eu teria em envenenar meu jovem e belo marido? Hércules olhou para a mulher e respondeu secamente: o mesmo motivo que levou esse jovem e belo rapaz a se casar com você, o seguro de vida. Carlos e Tânia estavam bastante surpresos com todas aquelas revelações, contudo, Fernando parecia não ser impactado por nada do que estava sendo dito. Essa reação ou falta de reação não passou despercebida por Hércules. O detetive então disse que Marta tinha um cúmplice ali naquela sala, Fernando, o seu filho. Hércules disse que verificou as finanças de Marta e descobriu que há algum tempo ela tentava driblar um rombo financeiro enorme, resultado de sua péssima gestão financeira. Para evitar que seus bens fossem penhorados para quitar dívidas, a mulher foi, gradativamente, passando os imóveis para os nomes dos filhos. Quando se casou com Enzo, mentiu, dizendo que fez isso para tranquilizá-los, mas, na verdade, ela estava realizando esse processo de transferência há algum tempo para não perder o pouco que lhe restava. Ao conhecer Enzo, na fila da farmácia, a senhora identificou uma oportunidade de sair da dificuldade financeira. Ela deixou que o jovem acreditasse que estava dando um golpe nela ao se casar. Enzo realmente havia se casado com a mulher, esperando que ela falecesse e ele pudesse ficar com o dinheiro. Inclusive, ele havia feito perguntas a esse respeito para seu advogado. No entanto, mesmo que desejasse a morte de Marta, não fez nada para que isso se realizasse. Desejar a morte de alguém não é crime, ainda que não seja exatamente algo moral. Porém, não era apenas Enzo que contava com o dinheiro do seguro de vida. Marta tinha planejado usar o dinheiro que receberia do seguro para colocar suas finanças em dia e, assim, voltar a ser uma mulher rica. Ela, então, passaria as propriedades de família novamente para seu nome. Mas, para que isso acontecesse, ela precisava eliminar Enzo, um rapaz jovem de apenas 19 anos. Além de eliminá-lo, ela precisava tirar de si qualquer suspeita. Foi por isso que ela deixou de tomar seu medicamento para o coração. Para a empregada da casa, ela fingiu que tomou o remédio e reclamou do gosto. A ideia era ter uma testemunha que o marido tentou envenená-la, mas por uma infelicidade, tomou o medicamento dela por engano. O remédio que ajudava a manter o coração de Marta saudável era bastante perigoso para uma pessoa que não tem problema cardíaco algum. Por isso, Enzo ficou tão mal e foi hospitalizado. Ele tomou estimulante para o coração quando tem esse órgão completamente saudável. Quando o rapaz falecesse, seria uma rica viúva e teria uma história e tanto para contar. Ela, com 75 anos, teria sobrevivido mais tempo que seu marido de 19.
Marta olhava com desprezo para Hércules. O detetive não se importou com o olhar e disse que Fernando se tornou cúmplice da mãe quando descobriu que ela estava com pouco dinheiro na conta ao bloquear suas contas. Assim que percebeu que Marta não tinha dinheiro volumoso nas contas, o filho conseguiu compreender o plano da mãe e passou a ajudá-la. Fernando permaneceu mudo, mas Marta não se aguentou e gritou: "Sim, é verdade. Eu realmente armei para matar meu jovem marido. Mas quem vai me julgar? Ele dormia ao meu lado, desejando minha morte todas as noites." Enzo respondeu: "Realmente desejei que você morresse para que eu pudesse curtir a vida, mas jamais tentaria te matar. Você é maluca, minha mãe sempre esteve certa." Fernando tentou sair correndo pela porta dos fundos da sala, mas a casa estava cercada e, após a confissão de Marta, ele e a mãe foram levados para a delegacia. Carlos e Tânia não conseguiam acreditar naquela história fantástica e bizarra que acabaram de ouvir. Um rapaz de 19 anos namora e casa com uma senhora de 75, esperando receber o seguro de vida, mas recebe uma tentativa de assassinato. Era realmente inacreditável. Alguns meses se passaram. Marta e Fernando foram julgados. A pena da senhora foi mais pesada por ter planejado o crime, mas ela não cumpriu os anos de reclusão por ser idosa. Fernando ficou preso alguns anos, mas logo foi solto e pode aproveitar as propriedades que sua mãe havia colocado em seu nome. Enzo se divorciou de Marta e conseguiu algumas propriedades como forma de indenização. Recentemente, ele começou um romance com uma mulher de 85 anos, mas antes verificou que essa senhora não tem antecedentes criminais e nem está à beira da falência. Fátima já não se importa com os relacionamentos do filho, pois nenhuma tentativa de assassinato o desviou de seu intento. Espero que você tenha gostado desta história cheia de reviravoltas e emoções. Se você curtiu e quer mais narrativas emocionantes como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Aqui, cada história é uma nova aventura e estamos sempre prontos para te surpreender. Deixe também o seu comentário sobre o que achou da história e sugestões para futuras narrativas. Até a próxima!